Colega, esta é a primeira aula do curso de Documentação Imobiliária. O objetivo desse curso é discorrer sobre os documentos envolvidos nas transações imobiliárias para que você desempenhe suas atividades profissionais adequadamente. Se não bastasse todo o Código de Ética da nossa profissão, temos que lembrar que o Código Civil Brasileiro estabelece que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e sob pena de responder por perdas e danos. Prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca do negócio e de outros fatores que possam influir nos resultados da sua incumbência. Portanto, cuidado! Não transforme sua vida profissional e pessoal numa sucessão de problemas por falta de conhecimento. Este curso apresentará informações essenciais e instruções claras para o correto e adequado comportamento perante a legislação brasileira no que diz respeito à documentação imobiliária. As informações contidas nesse curso são essenciais. Lembrando que este curso é produzido pela equipe técnica do Conselho Federal dos Corretores de Imóveis, o COFECE. Começa agora o curso de Documentação Imobiliária. Serão abordados aspectos relevantes quanto aos documentos envolvidos na compra, venda ou locação de um imóvel, seja ele um imóvel urbano ou rural. E questões condominiais também farão parte dos assuntos deste curso. O conteúdo foi pensado para que você tenha as informações essenciais para o seu sucesso profissional. Saiba que a maioria dos problemas que ocorrem nas transações de imóveis pode ser evitada com cautelas adotadas antes de concretizar a negociação. Tudo começa pela pesquisa da documentação do imóvel e da saúde financeira dos envolvidos. Depois disso, preparar um contrato que defina claramente os direitos e obrigações que serão de responsabilidade de cada parte é algo fundamental. Não basta somente ter uma lista dos documentos que devem ser obtidos. É preciso entender o que eles nos dizem e o que fazer com isso. Por isso, antes de explicar cada um dos documentos, vamos abordar aspectos relevantes do direito de propriedade e a responsabilidade civil nos negócios imobiliários. Depois disso, poderemos falar da escrituração e do registro de imóveis, para então se falar sobre os contratos imobiliários e seus requisitos. Por fim, abordaremos o uso capião, a doação e o usufruto, assim como o testamento e o inventário. Também não deixaremos de lado as questões inerentes aos loteamentos. A palavra propriedade tem várias definições, mas no contexto deste curso denota aquilo que pertence a uma pessoa. Esse princípio é tão importante no fundamento da nossa sociedade que a Constituição da República Federativa do Brasil de 88 estabelece em seu artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Aquele que tem o direito de propriedade tem a prerrogativa de usar, gozar e dispor da coisa, bem como de reivindicá-la de quem quer que injustamente a detenha. Importa ressaltar que a alínea 23 desse artigo determina que a propriedade atenderá à sua função social, e o artigo 170 da Constituição institui que a ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, sendo observados, entre outros princípios, a propriedade privada e a função social da propriedade. A função social da propriedade está diretamente relacionada à sua capacidade produtiva,
Ou seja, deve haver um objetivo social ao objeto da propriedade, que no nosso contexto é um imóvel. Deve-se dar um destino útil em termos sociais. Moradia é um destino útil, assim como a produção rural, a instalação de uma empresa, seja um escritório, uma loja ou uma indústria. Um terreno baldio ou uma casa abandonada são exemplos de imóveis que não apresentam destinação útil no aspecto social. E é justamente aí que reside parte da justificativa para a existência daquilo que se chama uso capião, que é a obtenção do direito de posse ou de aquisição de um bem devido ao seu uso prolongado, contínuo e ininterrupto, durante um tempo estabelecido por lei. O uso desse bem proporciona sua destinação útil. Mais à frente, neste curso, abordaremos com maior aprofundamento as questões referentes a esse assunto de uso capião. A propriedade é elemento tão importante em nossa sociedade que o Código Civil traz 162 artigos especificamente sobre essa temática, além de centenas de artigos que se relacionam ao assunto. Do artigo 1228 ao artigo 1232 do Código Civil estão estabelecidas as disposições preliminares da propriedade em geral. Todo o conceito acerca de documentação imobiliária está atrelado a essas disposições para garantir os direitos dos particulares. É importante entender esses artigos. Artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Até aqui, aparentemente, o proprietário, a pessoa a quem pertence a propriedade, teria o direito pleno e ilimitado sobre ela. Mas o parágrafo 1º desse artigo deixa bem claro que não é bem assim. Parágrafo 1º. O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. Portanto, a importância da função social altera aspectos relevantes quanto aos limites do uso, gozo e disposição da coisa. São defesos os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade ou utilidade e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem. Algo ser defeso significa ser proibido ou impedido. Portanto, é proibida ou impedida qualquer ação que não resulte em algum proveito ao proprietário, assim como são proibidas as ações que manifestem alguma vontade de prejudicar outras pessoas. Parágrafo 3º. O proprietário pode ser privado da coisa, nos casos de desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, bem como no de requisição em caso de perigo público iminente. Volta à importância da utilidade social da propriedade. O poder público, a partir de procedimentos específicos, pode tirar a propriedade de alguém em casos que se possa oferecer maiores benefícios à sociedade, ou mesmo eliminar ou minimizar riscos. Exemplo disso é a desapropriação de imóveis para a construção de uma nova avenida ou uma estrada. No artigo 5º da Constituição Federal, seu inciso 24 institui que a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Parágrafo 4º. O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de 5 anos, de considerável número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados pelo juiz de interesse social e econômico relevante. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo antecedente, o juiz fixará a justa indenização devida ao proprietário. Pago o preço, valerá a sentença como título para o registro do imóvel em nome dos possuidores.
Perceba que a satisfação das necessidades sociais se mantém em alto grau de importância, impactando os limites do direito de propriedade. Artigo 1229. A propriedade do solo abrange a do espaço aéreo e subsolo correspondentes, em altura e profundidade úteis ao seu exercício, não podendo o proprietário opor-se a atividades que sejam realizadas por terceiros a uma altura ou profundidade tais que não tenha ele interesse legítimo em impedi-las. Então, a princípio, o proprietário de um imóvel residencial, por exemplo, não tem, pelo direito de propriedade, a prerrogativa de impedir que por baixo da sua casa seja escavado um túnel desde que a profundidade seja maior àquela que afete esse imóvel. Por outro lado, aqui está estabelecido o direito de construir, uma vez que a propriedade se estende para cima e para baixo do solo. Mas para isso, há de se respeitar a altura e profundidade úteis ao exercício, ou seja, ao uso dessa propriedade, respeitando outros aspectos legais. Vamos pular para o artigo 1299 do Código Civil e depois voltamos para a sequência das disposições preliminares. Esse artigo 1299 do Código Civil estabelece que o proprietário pode levantar em seu terreno as construções que lhe aprouver, salvo o direito dos vizinhos e os regulamentos administrativos. Portanto, o proprietário tem o direito de construir, mas respeitando o direito de vizinhança e os regramentos a respeito da região onde estiver o imóvel. Esses regramentos também se fundamentam no conceito da importância da manutenção do bem-estar social e abrangem as regras de zoneamento estabelecidas pela Lei de Zoneamento de cada município, conforme seu planejamento urbano. Voltando às disposições preliminares da propriedade em geral, o artigo 1230 estabelece que a propriedade do solo não abrange as jazidas, minas e demais recursos minerais, os potenciais de energia hidráulica, os monumentos arqueológicos e outros bens referidos por leis especiais. Parágrafo único. O proprietário do solo tem o direito de explorar os recursos minerais de emprego imediato na construção civil, desde que não submetidos à transformação industrial, obedecido o disposto em lei especial. Artigo 1231. A propriedade presume-se plena e exclusiva, até prova em contrário. Então, ainda que haja certas limitações pela demanda da utilidade social, o proprietário é o único detentor do bem e, portanto, esse bem pertence exclusivamente a esse proprietário. É claro que há a possibilidade de que uma propriedade imóvel tenha vários proprietários, desde que assim declarados. Mas ainda assim, essa propriedade pertence exclusivamente a esses devidamente documentados proprietários. Perceba que esse artigo traz pontos positivos e negativos, da mesma forma que todos os benefícios da propriedade pertencem ao proprietário. Ao mesmo tempo, todas as obrigações e deveres também são exclusivamente seus. Artigo 1232. Os frutos e mais produtos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietário, salvo se, por preceito jurídico especial, couberem a outrem. Então, aquilo que está na propriedade de uma pessoa pertence a essa pessoa, a não ser que por processo judicial seja percebida situação contrária. Estas são as disposições preliminares sobre a propriedade em geral. Toda a documentação imobiliária visa resguardar essas disposições, assim como outros direitos e deveres que abordaremos. Já vimos que o proprietário tem o direito de construir, respeitando os regramentos existentes. Vale a pena destacar mais alguns artigos do Código Civil brasileiro a respeito desse direito, para que haja maior compreensão quanto à documentação imobiliária dos imóveis que veremos depois. Artigo 1300. O proprietário construirá de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio vizinho. Aqui temos uma questão que tem mais relação com o atendimento ao cliente do que com a documentação do imóvel.
No momento em que o futuro adquirente do imóvel menciona que poderia fazer uma reforma, é importante deixar claro o que ele não pode fazer. A reforma deve ser feita de tal forma que as coberturas, os telhados e as calhas não tenham caimento para os vizinhos. O artigo 1301 segue a mesma ideia de informações no atendimento ao cliente. É defeso abrir janelas ou fazer eirado, terraço ou varanda a menos de 1,5 m do terreno vizinho. Por exemplo, é proibido ter janelas na parede que divide o terreno com o vizinho, tampouco uma varanda ou terraço. O parágrafo 1º ressalta que as janelas cuja visão não incida sobre a linha divisória, bem como as perpendiculares, não poderão ser abertas a menos de 75 centímetros. E o parágrafo 2º esclarece que as disposições deste artigo não abrangem as aberturas para luz ou ventilação, não maiores de 10 centímetros de largura, sobre 20 de comprimento e construídas a mais de 2 metros de altura de cada piso. Já na zona rural, o artigo 1303 deixa claro que não será permitido levantar edificações a menos de 3 metros do terreno vizinho. O Código Civil apresenta um capítulo inteiro sobre direito de vizinhança. É o capítulo 5º, que se estende do artigo 1277 ao artigo 1313. Vale a pena destacar alguns artigos, dentre eles o artigo 1282, que estabelece que a árvore cujo tronco estiver na linha divisória presume-se pertencer em comum aos donos dos prédios confinantes. Portanto, essa árvore, por exemplo, somente poderá ser cortada com o consentimento dos proprietários de ambas as propriedades. Mas o artigo 1283 adiciona que as raízes e os ramos de árvore que ultrapassarem a extrema do prédio poderão ser cortados até o plano vertical divisório pelo proprietário do terreno invadido. Aqui temos algo interessante. Se lembrarmos o artigo 1232, os frutos e mais produtos da coisa pertencem ao seu proprietário. Porém, o artigo 1284 institui que os frutos caídos de árvore do terreno vizinho pertencem ao dono do solo onde caíram, se este for de propriedade particular. Portanto, ainda que a árvore pertença ao proprietário de um imóvel, se um galho ultrapassar o limite para o imóvel do vizinho, além deste vizinho poder cortá-lo, também poderá obter os frutos que deste galho caírem no seu imóvel, mas apenas os frutos caídos, ou seja, esse vizinho não pode retirar os frutos diretamente da árvore, mesmo que seja do galho que estiver sobre seu imóvel. Também é importante lembrar do conceito de função social. Artigo 1285. O dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto pode, mediante pagamento de indenização cabal, constranger o vizinho a lhe dar passagem, cujo rumo será judicialmente fixado se necessário. Entende-se por indenização cabal a indenização incontestável que é impossível não ser reconhecida pelo juiz. Mas o parágrafo 1º ressalta que sofrerá o constrangimento o vizinho cujo imóvel mais natural e facilmente se prestar a passagem. Então, não é qualquer imóvel que deverá oferecer essa passagem forçada, mas sim aquele que melhor servir a esse destino social. Conforme o artigo 225 da Constituição Federal, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A esse instituto se relacionam todas as regras de prevenção e precaução da degradação ambiental,
O Código Civil, por exemplo, traz 2 artigos que merecem destaque. Artigo 1309. São proibidas construções capazes de poluir ou inutilizar para uso ordinário a água do poço ou nascente alheia a elas pré-existentes. Artigo 1310. Não é permitido fazer escavações ou quaisquer obras que tirem ao poço ou à nascente de outrem a água indispensável às suas necessidades normais. É fundamental estar bem atento às documentações dos imóveis que serão transacionados com relação às questões ambientais, seja na área rural ou urbana. Isso porque, no direito ambiental, figura a tríplice responsabilidade pelo ilícito ambiental, ou seja, uma vez ocorrido o fato ilegal, haverá o enquadramento criminal, tanto quanto cumulativamente o enquadramento administrativo residindo no pagamento de multa, bem como o enquadramento civil, obrigando-se o infrator à recomposição do dano ambiental. O artigo 225 da Constituição Federal traz em seu parágrafo 3º que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Portanto, na transmissão da propriedade de um imóvel sobre área que tenha sido comprovadamente contaminada ou tenha tido um crime ambiental pelo antigo proprietário, surge uma situação extremamente criteriosa que exige muita atenção. Artigo 2º, parágrafo 2º do Código Florestal. As obrigações previstas nesta lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural. Ou seja, na ocorrência do auto de infração, o dever de reparar o dano ambiental é do atual proprietário, independentemente de tê-lo causado, o que significa que, neste caso, descabe falar em culpa ou nexo causal, como fatores determinantes do dever de reparação. A definição de uma área contaminada é uma área, local ou terreno onde há comprovadamente poluição ou contaminação causada pela introdução de quaisquer substâncias ou resíduos que nela tenham sido depositados, acumulados, armazenados, enterrados ou infiltrados de forma planejada, acidental ou até mesmo natural. Por não haver fronteiras físicas determinísticas no solo entre os terrenos, a contaminação do solo e do lençol freático expande-se na condição e velocidade de fluidez do elemento contaminante. Em outras palavras, uma contaminação realizada em um imóvel poderá afetar os demais imóveis próximos. Vale lembrar que o Código Civil estabelece em seu artigo 723 que o corretor é obrigado a executar a mediação com diligência e prudência e a prestar ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento do negócio. E em seu parágrafo único que, sob pena de responder por perdas e danos, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança ou do risco do negócio, das alterações de valores e de outros fatores que possam influir nos resultados da incumbência. Por isso, além de analisar todos os documentos e certidões numa negociação de compra e venda de um imóvel, deve buscar, verificar e analisar o passivo ambiental ligado ao imóvel que ora estiver intermediando, para se precaver de situações futuras indesejadas. A CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, em observância ao que estabelece o artigo 4º da Lei 10.650 de 2003, que dispõe sobre o acesso público aos dados e informações ambientais, publica em seu site www.cetesb.sp.gov.br informações referentes às licenças concedidas e solicitadas, os autos de infração aplicados, os recursos interpostos, os termos de ajustamento de conduta assinados, alvarás, autorizações e indeferimentos. No caso de imóveis em outros estados brasileiros, deve-se verificar se órgão similar existe na região.
Essas informações são fundamentais para compor o dossiê de documentos do imóvel que se esteja transacionando. O Cadastro Ambiental Rural, acessível pela internet em www.car.gov.br, é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, que integra informações ambientais referentes à situação das áreas de preservação permanente, as APPs, das áreas de reserva legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de uso restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do país.